Boa noite a todos. Vocês estão bem? Sim? E eu também. Você que está aí online, talvez não esteja hoje, que é dia 1º de julho, isso, né? Esteja vendo essa gravação, seja bem-vindo, é o melhor lugar para se estar. No YouTube também, e aqui na cidade de Canoas também. Deixa eu ver se tem alguns rostos que eu não conheço. Sejam todos bem-vindos. Alguém nos visita hoje aqui? Assim, não vai ficar de pé? Seja bem-vindo. Mais alguém não? Daqui desse lado? Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Tem lá que eu não conheço, mas se já veio, desculpa que eu não lembro. Vamos começar fazendo uma oração. Fecha os teus olhos aí. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de nos reunir em Teu nome, de nos reunir para falar sobre o Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor fale a cada coração aqui e que a gente possa sair, Deus, diferente de como chegamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, estamos começando uma nova série aqui nos Teams. O próximo slide. Esse é o nome da série. Ó. Você não tem um propósito. E o não está arriscado. Daí fica, você tem um propósito. Vamos falar todo mundo junto, você tem um propósito? 3, 2, 1 e... Você tem um propósito. Tá? Essa é a nossa série, uma nova série. Ela começa hoje, dia 1º de julho, e ela vai terminar no nosso Camp Team, que é 28 e 29, exatamente. Então vai durar o mês de julho. Beleza? E hoje é o primeiro tema. Vão ser 5 ministrações e mais um Fala na Lata. Então hoje é o primeiro, daí sim o primeiro slide ali, que o título nosso hoje é De Onde Eu Vim. De onde você veio. E daí eu estava olhando lá que vocês colocaram na porta lá. Uns falaram, minha mãe. Outros falaram, eu vim de Santa Rita. Eu já me esqueci já, acabei de ler lá. Depois alguém me fala mais algumas coisas. O que vocês colocaram lá? Do céu, alguém botou, acho. De Deus. Hã? De Deus. Santa Rita foi tu? Então, é claro que a gente não está falando dessa pergunta, né? Essa pergunta ela é muito simples de responder. Nós queremos ir lá, na raiz, no início de tudo, na origem, né? Hoje ficou popularizado, qual a expressão? O Big Bang. A gente quer ir lá. O que aconteceu? Como aconteceu? Quando aconteceu? Essas são as perguntas que a gente quer responder. De onde eu vim? De onde você veio? Hoje, a gente tem 2 principais ideias, né? Que estão aí na cabeça de todo mundo. Talvez você nem sabe que tem essa ideia aí, mas tá. De um lado, nós temos a ideia de que viemos do nada, do acaso, da aleatoriedade. Pum. Essa é a ideia. 15 bilhões de anos atrás, com reações simples, começou assim, e foi aumentando essas reações, ficou cada vez mais complexa, até que surgiu a vida simples, e depois foi indo, pum! Aí chegamos em nós. 15 bilhões de anos. Fala para a pessoa que está do teu lado. 15 bilhões. Dá para ser mais técnico? 13,8 bilhões. Mas vamos falar 15, que daí a gente exagera um pouco. 15 bilhões de anos atrás. Tudo começou do nada. Tem outras teorias? Tem, mas essa é aqui, né? Essa é a predominante. Tá, calma aí, eu não cheguei lá ainda, o pessoal do slide. Você não me acelere. E do outro lado, nós temos nós. Qual a nossa posição? Quero saber hoje. É por isso que eu vim aqui. Qual que é a nossa posição, pessoal? Nós somos criacionistas. Deus criou. Tem os alunos do PDVM, né? Os alunos do PDVM, eles sabem as respostas. E amanhã nós vamos falar sobre isso na aula do PDVM. Tá.
Do outro lado, nós temos os cristãos. Nós temos quem acredita que Deus causou. Não é do nada. Essa é a nossa posição. Tem gente dentro da nossa posição que acredita naquela posição lá? Tem. Mas eles não vão dizer que é do nada, entendeu? Eles vão dizer que Deus deu entendeu? A centelha, a faísca, para o negócio funcionar. Tem essas duas posições. Nós vamos colocar Deus como a causa. Aqui não tem causa. Tá? Nós vamos falar sobre isso hoje. E o primeiro ponto é, de onde eu vim, o que o mundo diz. Vamos começar pelo lado de lá, para vocês ficarem com o lado bom na cabeça, tá? O que o mundo diz, pode botar. Daí tem esse cara aqui, esse cidadão, que eu não faço a menor ideia de quem seja. Eu estou baseando muito do que eu vou falar hoje em homenagem ao Tim Keller, né, que faleceu. A fé na era do ceticismo, como a razão explica Deus. Que livro, meu Deus! Me dá esse livro aqui, a Bíblia, quer dizer, me dá a Bíblia, esse livro aqui, o cristianismo puro e simples, eu já me viro já. Muito bom esse livro, meu Deus. Daí diz nesse livro, né, a citação desse livro aqui, se alguém descarta a existência de Deus e a sobrevivência após a morte, terá de descobrir o sentido da vida. Se a morte põe fim a tudo, se não me cabe esperar o melhor nem temer o mal, preciso perguntar a mim mesmo, para que estou aqui e como, nessas circunstâncias, devo me conduzir? Ora, a resposta é clara, mas tão desagradável que a maioria de nós prefere não encará-la. Lá em cima, se descarta a existência de Deus, não há sentido para a vida. E por isso, a vida não tem sentido. No que tu tira Deus do início, acabou o propósito. Se Deus não te criou, eu sei lá por que tu está aqui. Porque deu sorte. Tu veio do nada? Nem era para tu estar aqui? Só que veja bem, avança aí. Dizer, talvez você tenha um colega lá da sua escola que faz isso. Nada tem sentido. Vocês têm algum colega que fala isso? Se vocês começarem a apertar eles vão falar que nada tem sentido. É só vocês dar umas cutucadas. Mas nada tem sentido. Aí tu pergunta para ele, tá, mas essa tua frase faz sentido para ti? Porque ele está tentando defender uma tese. Ó, já veja bem, é complexo? É, fala para a pessoa que está do lado, é complexo, te acalma. Complexo. Te acalma. A pessoa grita dizendo assim, ó, para mim nada tem sentido. O que ela está fazendo? Ela está criando alguma coisa que para ela faz sentido. Todo mundo pegou? Se não pegou, vocês vão ver um cara muito mais sofisticado do que eu, muito mais inteligente, filósofo, que eu não sou, né? Sou engenheiro de produção. Eu vou passar um videozinho, tem 4 minutos. Tu fala para a pessoa que está do teu lado. Então, pelo amor de Deus, você é inteligente. Absurdo, calma, pessoal. Se o mundo não faz o menor sentido... Fala para a pessoa que está do teu lado, você é inteligente. Então que você... Você é inteligente, você vai conseguir entender. É um trecho... Nem sei se nós vamos tomar um strike, mas tudo bem. É um trecho de uma aula de 1 hora, que esse cara aí, o Jonas Madureira, ele está falando sobre isso que nós estamos falando aqui. A pessoa que nega o sentido. E ele vai usar uma palavra que não está no nosso vocabulário, nem no meu, nem de você, nem no meu. Logocentrismo. Logocentrismo. Ele vai dizer que... ele está falando vários teóricos ali, né? Diógenes... Derrida, é uns caras que a gente nem chega perto desses livros. Ele está dizendo, a crítica é que nós, os que vivem, vamos botar da Europa para cá, o pessoal do Ocidente, tudo precisa de sentido, de razão. Nós somos um povo que pensa. Não estou falando mal dos orientais, mas parece que nós temos um negócio de pensar.
para cá, né? Do Ocidente para cá. E daí ele vai falar sobre o que tem de discussão sobre isso. Então eu peço que você preste atenção, porque esse negócio é profundo e é isso que está permeando na nossa cabeça, lá na escola, na cabeça dos nossos amigos. E às vezes vem essa ideia, a gente nem sabe de onde vem, e daí o Jonas Madureira vai explicar aí. Presta atenção. Então, se o mundo é um grande absurdo, se o mundo não faz o menor sentido, então que você encontre ou faça de alguma coisa um sentido para a vida. Que você faça de um pai, de uma mãe, de uma carreira, de uma causa política, de uma, sei lá, de qualquer coisa, um sentido para a vida. Porque se você não encontrar uma coisa para você se agarrar, você simplesmente vai perder toda a motivação para viver. Diógenes, o cão, ele tem razão quando ele diz isso. A gente precisa de sentido na vida. Mas é justamente contra isso que o Derrida, digamos assim, acusa o Ocidente, mostrando que esse logocentrismo, essa dependência do sentido faz com que as pessoas, elas de alguma forma sejam rendidas ao sentido de uma tal forma que enquanto as coisas não fizerem sentido, elas simplesmente não devem ser aceitas. Então, para que a gente possa aceitar o absurdo, para que a gente possa aceitar o nonsense, aquilo que não faz sentido, a gente precisaria primeiro se libertar do logocentrismo. A grande pergunta que Derrida faz é possível? Se alguém, por exemplo, aí um seguidor talvez de Samuel Beckett, o pai do teatro do absurdo, né, chegasse à conclusão de que o mundo é um grande absurdo, e dissesse o seguinte: olha, essa é o grande fundamento da minha vida, e todas as decisões da minha vida, elas são tomadas com base nesse princípio. A vida é um grande absurdo, nada faz sentido. A minha história é a história de um fracasso, e esse fracasso não faz o menor sentido. E a vida é assim, aceite, porque ela é um grande absurdo, não tente entendê-la. Esse movimento que parece ser uma sabotagem do logocentrismo, uma maneira de driblar essa nossa inclinação para o sentido, como, por exemplo, o girassol naturalmente se inclina para o sol, essa tentativa de quebrar essa inclinação natural que nós temos pelo sentido, pela negação do sentido do mundo, dizendo que o mundo é um grande absurdo, ela mostra-se mais logocentrista do que qualquer outra decisão na vida. E aí você deve colocar uma interrogação enorme aí na sua frente, dizendo assim: mas Jonas, onde está o logocentrismo em alguém que acaba de negar o sentido de tudo, acaba de negar o sentido da vida, acaba de negar o sentido do universo, do mundo ao nosso redor? Pois bem, imagine o seguinte, que você esteja conversando com alguém que diga: a vida é um grande absurdo, nada faz sentido. E ela disse isso porque as últimas circunstâncias que ela viveu revelaram para ela um mundo absolutamente absurdo. E ela diz: olha, a única coisa que eu consigo enxergar é o absurdo do mundo e a gente tem que aprender a conviver com ele. Imagine que Derrida, numa conversa com esse rapaz ou com essa moça, diria assim: mas faz sentido isso que você acabou de dizer? Então imagine que a pessoa que acabou de dizer que o mundo é um grande absurdo, que nada faz sentido, ela faria uma cara de paisagem. Primeiro dá aquela tela azul. E aí a pessoa diz: mas peraí, faz sentido, realmente. Existe uma coisa que faz sentido. Eu acabei de dizer que nada faz sentido. Eu acabei de dizer que o mundo todo é um grande absurdo. Mas isso faz sentido para mim. Se isso faz sentido para mim, então, mais uma vez, eu me rendi ao logocentrismo. Uma pessoa que concebe o mundo como absurdo e ela entende que isso é a única coisa que faz sentido, você consegue perceber o contrassenso disso? Ela acabou de dizer que o mundo não faz o menor sentido, mas isso é a única coisa que faz sentido para ela. Ou seja, não estamos livres do logocentrismo. O tempo todo a gente vai buscar um sentido nas coisas. O tempo todo a gente vai tentar, portanto, explicar as coisas a partir de uma razão. Por isso, dizer que o mundo é um grande absurdo e que nada faz sentido não significa escapar do logocentrismo, não significa escapar dessa inclinação que a gente tem por tentar entender as coisas e encontrar o apaziguamento que o sentido nos dá. E é isso que o sentido faz. As pessoas, elas querem encontrar o significado, o sentido da vida, porque isso acalma, traz paz, faz com que a pessoa, de alguma forma, concatene melhor as suas ideias. Então, se o mundo é um grande absurdo...
O homem é o brabo, né? Até eu marquei ele no Instagram aqui. Todo mundo entendeu o que ele quis dizer? Quem entendeu o que ele quis dizer? Aí, ó. Alguns não levantaram, mas aqui entenderam também. Mas é que eu também sou chato de perguntar, né? Todo mundo entendeu, eu sei que todo mundo entendeu. A grande questão é... Deixa eu botar o cronômetro aqui. E contra o sentido, no fundo, é um desejo por sentido. Entendeu? Precisa fazer sentido. Como tu não entende, tu diz, não tem sentido. Só que aquilo ali acabou de preencher o espacinho do sentido do teu coração. E essa é a grande pergunta. Quem colocou isso em nós? Por que a gente é assim? Por que pensamos? Por que buscamos a razão das coisas? Hã? Por quê? Então vem a pergunta, se não está me satisfazendo, não está fazendo sentido de fato, é uma negação, de onde eu vim? O que Deus... Slide. O que Deus diz? Deus? Pode avançar. Deus? Não acredito nele. E se você que está aqui, ou está na internet, ou talvez um colega teu da escola, essa é uma pergunta honesta, entendeu? Deus? Eu não acredito em Deus. Eu não sei quantos colegas vocês têm que falam isso. Deus, eu não acredito em Deus. E para ele, aquilo ali faz sentido. E a gente tem que estar disposto a ouvir quando alguém fala isso. Não vamos conversar então? Eu quero conversar contigo. Não quero te tratar como um ateu rebelde que vai para o inferno, que não sei o quê, ímpio, desgraçado. Não, vamos conversar então. Vamos descobrir. Até estava conversando com a Ingrid, né? Vamos descobrir qual que é a cosmovisão dessa pessoa. De onde que vêm as ideias. Talvez ele nem saiba. Mas vamos descobrir, vamos conversar. Faz sentido ter essa conversa. A grande pergunta é, podemos provar que Deus existe? Tem um slide ali. Tem que ficar prestando atenção quem está no slide. Podemos provar que Deus existe? Resposta, não. Veja bem, se fosse assim, não teria ateu, entendeu? No sentido de provar, de pegar uma foto. Ó, tá aqui, ó. A gente não tem como provar. Mas nós temos pistas. E também, volto a dizer, peguei do livrinho aqui, ó, do Tim Keller, tá? O carequinho, o Xavier, do X-Men. Faleceu. Primeira pista da existência de Deus. Por que existe algo ao invés do nada? Todos, tá? A maioria dos cientistas, eles todos, tá? Vamos botar todos, por causa que daí sempre vai ter um lá aqui, mas vamos botar a maioria. Concordam que o universo está se expandindo. Quem já ouviu isso? Tá, todo mundo, né? Se está se expandindo, necessariamente ele tem que um dia ter sido bem pequenininho. Igual a Cecília faz. Bem pequenininho. E alguém ter que dar a centelha para ele começar a expandir. Sim ou não? O que eles falam, ninguém sabe. Os cientistas falam. Ninguém sabe o que causou. A causa primordial. Ninguém sabe. Aconteceu alguma coisa. E daí alguém pode chegar e dizer assim, tá, mas ô Henrique, esse argumento não prova a existência de Deus. Pode ter sido qualquer outra coisa. Muito bem. Tá, é verdade? Mas vamos guardar esse ponto aí. Vamos guardar esse negócio aí que tu não sabe quem foi e eu estou dizendo que foi Deus. Vamos começar o diálogo assim. Tu está dizendo que não foi nada, que tu não sabe. Ou pode ter sido alguma coisa que tu desconhece. Eu estou dizendo que para mim foi Deus. E nós vamos continuar a conversa. Vocês vão ver quando começa a acumular a lista ali, fica muito difícil do cara que não acredita em Deus sair por alguma tangente, entendeu? Ele vai negar. Mas daí é ser desonesto com o raciocínio. E aqui eu trouxe um exemplo
que eu estava estudando, né, esse negócio do sentido, do acaso, do Deus criador, da causa primordial. E daí, a gente investe na educação das crianças lá em casa, né? Compramos uma Bíblia. Da Sociedade Bíblica do Brasil. Compramos uma Bíblia. Olha o jeito da Bíblia. A Bíblia parece um leque. Né? Daí eu não tinha visto que estava assim, né? Daí, tipo, só tava essa aqui, ó. Só tava essa, acho. Daí eu olhei assim, deu, Cecília, você destruiu a sua Bíblia. Daí, tipo, o fariseu, assim, né? Tava bravo, chateado, né? Claro, criança, né? Daí ela olhou pra mim e falou assim, ó, não, eu não, foi sozinho. Olha que interessante, meu. A guria deu o mesmo argumento dos caras da ciência, meu. A guria tem 3 anos. Tu foi sozinho? Mas quando ela falou isso, eu vou levar a tua Bíblia. Daí eu tive que reunir todas as peças lá em casa da Bíblia para trazer vocês. Vocês acreditam que foi sozinho, pessoal? Não. Olha que aqui foi sozinho. Claro, depois ela confessou, né? Depois ela falou, fui eu que estraguei, pai, para. Por causa que eu fiquei insistindo, foi sozinho, foi sozinho. Cansei ela no cansaço. A pessoa acreditar que a destruição desse livro aqui foi sozinho. É tipo, tá, mas não faz sentido, gente. Não, mas é que foi muitos anos que está sendo destruído. Eu não consigo te explicar, entendeu? São 15 bilhões de anos de destruição de um livro, entendeu? Às vezes acontece, entendeu? Pode acontecer. Aí tu fica assim, para, meu, tá te fazendo? Então a Cecília já está esperando os cientistas. Número 2. Na sorte, nosso universo nunca seria como ele é. Daí não é eu que estou falando, tá? São cientistas. Eles dizem que existem diversas constantes que se fossem constantes no universo, tipo assim, ó, constante gravitacional, constante, tá ligado? Coisa de física. Que eles começam a estudar e existe um número para que esse latão fique aqui, ó, duro. Existe uma constante no universo para que a matéria seja aglutinada e não fique bamba. Entendeu? Ou o Sol, a distância, tudo. Um monte de variável. Daí, olha só. Se uma dessas constantes, tá? Eles falam que são dezenas. Tivessem um mínimo número fora do esquadro, que fosse uma parte em 1 milhão, ou em alguns casos, uma parte em 1 bilhão, imagina o número assim, 0,00000001 fora. O universo não teria chegado ao ponto em que conhecemos hoje. A matéria não teria condições de se aglutinar. Não haveria galáxias, estrelas, planetas e nem gente. O autor desse livro ele usa um exemplo que ele fala assim, é como você são matemáticos falando, tá? Eles não estão falando assim, vou só dar um exemplo aqui. Eles estão usando exemplos de coisa real que a gente conhece para a gente entender. É como se você sentasse num cassino para jogar pôquer com os seus amigos e você recebesse 20 vezes um Ford Asis. Tá ligado? 4 As, que é o maior número do pôquer, né? Quando tu recebe 4 As. O cara recebeu 20 vezes consecutivos 4 As. E daí você fala, você está roubando. Daí o cara fala, não, deixa eu te explicar. Não entendeu? Não tem explicação, gente. O cara está trapaceando. Ele fala, se você acredita que por causa do acaso o nosso universo é como como se você sentasse no cassino e conseguisse receber 20 vezes 4 As. Teve a rodada de novo, vamos separar as cartas. Sempre receber 4 As, sempre receber 4 As. As chances disso acontecer, sei lá, 1 em 1 bilhão. Daí alguém vai dizer, tá, mas isso não prova a existência de Deus. Não estou falando que prova. Mas guarda que Deus é o causador, que tu não tem causa, eu tenho. Foi Deus. O nosso universo é extremamente milimétrico, organizado. Eu estou dizendo, alguém fez isso. E tu vai me dizer o quê? Não, a sorte. Entendeu? Tá, mas daí tu está sendo injusto, está sendo desonesto. Não é sorte. 3, porque as leis da natureza não mudam. Isso aqui é interessante também.
começa a apertar os cientistas. Por exemplo, a água ferve a 100 graus Celsius, tá? A água ferve a 100 graus Celsius. Por que isso não muda amanhã? Por que se eu jogar esse meu celular aqui, ó, e ele... Eu ia jogar, mas não vou, né? Não vou. Mas se eu jogar, ele vai cair. Se eu fizer isso amanhã, ele vai cair de novo. Por quê, gente? Não sei, porque é assim. A mesma resposta dos cientistas. Eles também falam isso. A gente não sabe. A gente sabe o que é. Daí no livro diz assim, ó, para os cientistas isso é fé. Eles falam, eles entre eles. Eles acreditam que amanhã vai ser igual. E o que a gente fala? Foi Deus que estabeleceu. Deus criou as leis. Eles têm que responder. Nós apelamos para Deus. Tem como provar que é Deus? Não. Mas nós vamos botando na conta de Deus, pelo menos a gente tem uma saída. Eles não. Eles têm que lidar com isso. 4. Nosso anseio pela beleza, ou pelo belo, né? Por Deus. Pela felicidade, todo mundo aqui, né? Quem não quer ser feliz? Sempre vai ter uma escola de filosofia que não acredita nisso, mas todo mundo no fundo quer ser feliz. E em busca do amor. Os que não acreditam em Deus, eles vão dizer assim, ó, se Deus não existe, tudo nesse mundo é um aglomerado acidental de átomos. Não há um propósito, somos acidentes. Porém, na presença do belo, o nosso coração não fala isso. O que o nosso coração fala? Nossa, como é bonito isso. Nossa, como é legal isso. Nossa, que música legal. Nossa, como é bonito. Talvez você esteja negando, né? Não concordo. Não concordo. Então vamos ver as imagens aqui. Aí, ó. Diante disso. Tu diz assim, ó. Não, é que agora, nesse momento, eu estou tendo uma reação química neurológica que eu não controlo e por isso que eu gosto. E os meus ancestrais, eles tiveram essas reações também. Por isso que isso foi me passado pela genética. Não! Entendeu? É bonito. Olha o olho. Passa mais um. Foi porque tu teve um ancestral que te disse que o bonito dá reprodução e vai manter a tua espécie viva. Ah, gente, é difícil acreditar nisso, entendeu? Diante do bonito. Tu só faz assim, ó, eu não sei, eu só sei que é bonito. Até o ateu vai dizer isso. Não sei, eu acho bonito, mas eu não sei porquê. E daí a gente fala, pô, porque Deus é bonito e te colocou essa impressão no coração. De que tu anseia pelo bonito. Passa mais um. Ah, eu botei só para nós. O Aslan. Não, eu peguei na internet. É bonito, né? Dá uma contemplada aí vocês que ficam o dia inteiro jogando coisa no celular. Eu jogo xadrez também, né? Mas dá uma olhada na juba do leão ali. Ó. É tri, né? Sabe o que é isso aí? Fruto de uma reação química que aconteceu 15 bilhões de anos atrás, que foi vindo, mas assim, ó, é que eu não consigo, entendeu? Por causa que são 15 bilhões, entendeu? Não consigo, é muito tempo. Que foi ficando mais complexo. Tá, mas teve alguém que causou isso? Não. Tudo acaso, aleatoriedade, entendeu? Sorte. Passa mais um. Olha aí que coisa linda. Então, nós buscamos o belo, a felicidade, o amor. Queremos algo que nada neste mundo pode substituir. Quem nós queremos? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para o ateu. Tu está buscando o quê? É Deus, meu. É isso que tu quer. Nada pode satisfazer, nem sexo, nem a amizade, nem o sucesso, nem comida. E por último, e não menos importante, tudo é seleção natural. Opa! Ué, nós estamos falando das pistas de Deus? A gente não está falando das pistas de Deus? Eu botei entre aspas, né? Tudo é seleção natural. Daí eu estou pegando tudo do livro ali, né? Mas e essa frase também? Por quê, gente? Eu estou batendo muito no evolucionismo, e depois vai ter um slide só sobre isso, mas eu não estou batendo nele como ciência. Se está aparecendo isso, vocês me perdoem, mas não é.
Eu estou batendo como filosofia, entendeu? Como porquê das coisas. Gente, não faz sentido. Entendeu? Não ter uma causa e o negócio causar. Sabe? Só um pouquinho. Se Deus... Até a Jéssica falou, tá, mas amor, tu acredita nisso? Eu não acredito. De fato mesmo, não acredito na evolução. Não acredito. Mas eu aprendi a não ter problema com isso. Em dizer, Deus foi a causa e usou os processos evolutivos. Porque o Tim Keller pensa assim. Então eu tenho que aprender a respeitar quem pensa diferente. Entendeu? Não tem problema com quem pensa assim. Que Deus usou o meio dos processos evolutivos. Não tem problema. Antes eu tinha, me dava crise, achava que... eu vou ter que negar minha fé. No começo eu achava que ia ser isso que ia acontecer. Mas depois que começa a estudar, tá tudo bem. Passa. Dá uma brabeza, depois passa. Eu estou batendo na filosofia. Em resumir tudo a isso. Não, daí tu já entrou nos porquês. Os porquês, a ciência tem que baixar a bola. A ciência não responde por quê. Quem responde é teologia e filosofia. E se tu for ver o materialismo filosófico, essa escola aí de que tudo é acaso, existencialismo, só causou problema para nós. Entendeu? Feminismo, Sartre. É só coisa ruim, entendeu? Revolução Francesa. Então vamos se respeitar, entendeu? Nossa filosofia é melhor. Um Deus criador, amar o próximo, amar a Deus. Um Deus que morre na cruz. Estou sendo bem cético, tá? Estou conversando com ateu aqui. Não estamos nem entrando nas esferas de transformar coração, pecado. Só estamos no campo das ideias. Daí o Keller vai dizer assim, os evolucionistas, essa mente evolucionista filosófica, vai resumir tudo vocês creem em Deus porque os ancestrais de vocês creram em Deus. E para eles era um meio de sobrevivência. Por isso, não se deve crer em Deus. Isso é uma ilusão. Daí o Keller fala assim, tá, mas se tu não confia na nossa capacidade de raciocínio, eu não confio na tua. Tu está tentando sobreviver. Entendeu? É a mesma coisa do não sentido. O cara que fala, ele nem percebe que ele está se contradizendo. É como se eu sou o ser humano e a minha frase é, não se pode confiar nos seres humanos. Tá, mas tu é o quê, diabo? Tu é o quê? Tu é um ser humano. Não percebe? É um nível de maluquice que tu fica assim, tá, mas tu não percebe que o que tu está falando está te contradizendo? Se tudo é seleção natural, a tua frase é seleção natural, por isso eu não confio em ti. E quando eu falo tudo é seleção natural, tudo é necessidade de sobreviver, de passar o material genético para a próxima linhagem. Né? É isso que eles acreditam que tudo é isso. Quando você diz, eu amo fulano, eu amo fulana, na verdade é por causa que teus ancestrais te ensinaram a ter esse desejo. E na verdade não é um amor, é uma reação química, entendeu? É muito difícil acreditar nisso, gente. Não sei como vocês lidam com isso, mas para mim é muito difícil. Eu tenho filhas. Não é isso, gente, não é. Não é esse sentimento. Então, só para deixar aqui, depois tu vai lá no YouTube, pausa e vai ler, tá? Só para deixar os slides aqui. Bota o slide ali, mais um. Esse é o livro, Diferença de Evolução e Filosofia Evolucionista, tá? Um lado ciência e outro os porquês. Tá? Não se resume tudo à evolução. Isso é errado. Mas na ciência tem um pessoal que acredita nisso. Sim, no cristianismo também. Passa mais um. Tem várias posições em Gênesis 1. Só que todo mundo concorda que foi Deus que criou. Um acha que foi pelo processo evolutivo. Outro acha que foi, de fato, há milhares de anos atrás, não bilhões, que Deus fez as coisas em dias literais. Tá tudo bem, gente, sem crise. Mas todo mundo acredita que foi Deus que criou. Todos. Senão não faz parte do cristianismo. Tá? Então a gente não pode ter crise. Mas agora que a gente se deu por vencido, novamente, o que Deus diz? O que foi que Deus diz? A nossa verdadeira origem. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós fomos criados por Deus. Como?
Quando? Essa pergunta é secundária. Qual é a pergunta principal? Por quê? Mas nós somos gigantescos nessa aí. Nós botamos 2 pés, porque é a nossa área. Por quê? Para a glória dele. Tem um texto para falar isso. Tá, mas ele usou os não sei o que evolucionistas? Tá, mas o texto bíblico não está se propondo a responder essa pergunta. Mas eu acredito que não sei o que. Tá, tudo bem. Pode acreditar, não tem problema não. Mas tu acredita que foi Deus? Não. Não, daí nós vamos ter uma conversa aqui. Daí tu vai jogar aquela lista para cima da pessoa. Me responde o que tu pensa sobre isso. E sobre isso. E sobre isso aqui. Tá, e sobre mais isso. São 5, né? E mais esse aqui. Nos porquê nós estamos gigantes, porque o nosso texto é sobre porquês. Não sobre quando e como. Estão entendendo? Estão comigo? Fomos criados por Deus. Para Deus. E coloquei a frase do Agostinho de Hipona ali, século IV. Ficou bonito esse slide aí, né, pessoal? Fizeste-nos, falando para Deus, né? Fizeste-nos, Senhor, para ti. Quem nos fez? Deus. Quem nos fez, Senhor? Faz sentido. Deus, né, no caso aqui. Deus nos fez. Para quê? Para Ele. E o nosso coração, em busca de sentido, anda inquieto, enquanto não descansar no sentido verdadeiro. Gente, se não for em Deus, vai ser em outra coisa. Tu vai achar. Vai procurar um substituto. Mas o espaço, o vazio está ali. Está no teu coração, está no meu coração, está no coração do teu colega, que tu precisa falar disso para ele. Faz parte do nosso propósito falar isso para ele. Que ele tem um vazio. Mas, avançando. Se Deus é o criador de tudo, como eu posso explicar o sofrimento? Esse Deus é mau. O Deus que criou tudo nos permite sofrer. Sim ou não? Não? Ele nos permite sofrer, sim ou não? Agora sim. Mas ele é mau? Não, ele é bom. Deus é bom. Vamos apelar para o C.S. Lewis, né? Vamos lá. Vou deixar só os materiais para vocês ir lá no YouTube parar e ler, entendeu? Vai pesquisar. A grande pergunta é, por que tu é indignado com o sofrimento? Já parou para pensar nisso? De onde que veio essa brabeza? Quem botou isso aí em ti? Por que tu não gosta da injustiça? Por causa que os teus ancestrais... Não, gente. Não. Porque Deus colocou isso em nós. O desejo pelo correto, pelo verdadeiro. Eu não sou correto, mas lá no fundo tu quer que seja reto, direito. Daí o C.S. Lewis vai dizer, o meu argumento contra... Ele era ateu, né? Volta. O C.S. Lewis vai dizer, o meu argumento contra Deus havia sido que o universo parecia muito cruel e injusto. Mas de onde eu havia tirado essa ideia de justo e injusto? Uma pessoa só chama uma linha de torta quando tem uma linha reta para comparar. Quem é a linha reta, gente? Que é o ponto de referência. Se o cara não tem Deus, ele não tem ponto de referência, não tem linha reta. É tudo torto. Daí não faz sentido. Daí aquilo ali acaba fazendo sentido para ele. Mais um. Daí, continuação do livro, tá? Se o universo inteiro não tem sentido, não teríamos como descobrir que ele não tem sentido. Olha, meu, brilhante, meu. Olha essas luzes, meu. Como ele consegue pensar nisso? Vamos ler junto? 3, 2, 1. Se o universo inteiro não tem sentido, não teríamos como descobrir que ele não tem sentido. Simples. Semelhantemente, se não houvesse luz no universo, e assim nenhuma criatura dotada de olhos jamais saberia que ele é escuro. Cara, meu Deus, é um gênio. O cara formula isso. E é bem isso, gente. Avançando. Então,
para responder ao sofrimento, na verdade, o sofrimento, quando vem, você tem que perguntar, por que eu estou questionando a Deus? Por que eu estou querendo brigar com Deus? Será que esse desejo que eu tenho pelo que é justo e pelo que é bom e pelo que é verdadeiro, não é justamente o que Deus diz para eu fazer? Não é justamente contra isso que Jesus veio, encarnou, morreu numa cruz? Me parece que Deus está certo e eu estou errado. Então, por isso, para finalizar, sempre temos que lembrar, nós somos criados por Deus, amém ou não? Mas nós pecamos. E se tu pular essa parte, tu vai ter muitos problemas. Por exemplo, por que Deus me criou com atração sexual pelo mesmo sexo? Como é que é? O que tu falou? O que tu disse? Por que Deus me criou com um desejo de trair a minha esposa? Como é que é? O que tu falou? Não sei se eu entendi bem. Tu está falando do pecado. Ah, tá. Ah, não. Ah, achei que tu estava falando que Deus tinha te criado em pecado. Não, né? Uma coisa é Deus criar. Adão e Eva, criou os seres humanos, os nossos pais. Sem pecado. Sim ou não? Outra coisa é depois, quando o casal desobedece. Todos nascem em pecado. Aí tu vai ter um monte de coisas para lutar contra. E na semana que vem a gente vai estar falando sobre a nossa identidade em Cristo. Sem pecado, não preciso de Cristo, entendeu? Deus me criou, Deus, eu sou o melhor, eu sou meu próprio Salvador. O relato da queda. O Senhor ordenou que não comesse das árvores, porque se comessem, morte, sofrimento, tudo daqui, está tudo ali dentro. Certamente morrerá, tudo que o céu não vai ter, está ali embaixo. O inferno está ali embaixo. Avança. Vendo a mulher que a árvore era boa, o que ela fez? Comeu. E deu ao marido, que comeu. E assim, está aí a resposta do sofrimento, a desobediência nossa, não lá do Adão e da Eva. A nossa desobediência contra Deus. Nós viramos as costas para Deus. E no livro do Tim Keller, ele fala assim, o que é pecado? Gostei demais disso aqui, tá? Pecado é, em desespero, não querer ser quem se é diante de Deus. Ou seja, passo 1 do CR, estou fazendo CR, negar a Deus. Negar. Não. Mas tu está mentindo. Não estou. Mas tu está traindo tua esposa. Não estou. Mas tu está usando drogas. Não. Isso é pecado. Não aceitar. Não aceitar. Tu fez errado, fiz. Já parou de pecar. Já falou a verdade. E o que é fé? Reconhecendo quem eu sou, reconhecendo quem eu sou, me apoiar em Deus. Eu preciso de ajuda. Ficar agarrado em Deus. Pecado é nega. Não sou, não. Não. Fé é dizer, sou isso que tu está falando, tenho vontade de sair correndo, por causa que é dolorido, né? Tu reconhecer que tu precisa de Deus é um sinal de humildade, né? A nossa carne não quer. Tu te agarrar em Deus, eu preciso de ajuda. Eu quero ficar contigo. Na semana que vem a gente vai estar falando mais sobre isso. Então, a conclusão é: você não é um acidente. Deus criou você. Fala para a pessoa que está do teu lado, Deus criou você. Você não é um acidente. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento, porque Ele mesmo, o próprio Deus, Criador, encarnou e sofreu em Cristo Jesus. O sofrimento não invalida a existência de Deus, mas nos lembra que vivemos em um mundo caído, marcado pelo pecado e pela rebelião contra Deus. Diante de tudo isso que a gente falou, devemos reconhecer que
que fomos criados por Deus. Não somos acidentes ou produtos do acaso. Fomos intencionalmente criados por Deus. Mas, se parasse só até aqui, nós estamos falando só de criação. Agora a gente precisa falar da queda. E tem no slide ali. Você não é bonzinho ou bonzinha. Boazinha. Agora que eu vi que eu escrevi errado, né? Você não é bonzinho ou boazinha. Você precisa de Deus. Agora vira para a pessoa que está até lá e fala assim, ó, tu não é bonzinho. Não é bonzinho. Tu precisa de Deus. Portanto, nós devemos refletir sobre as nossas origens, buscar um relacionamento com Deus. Importante isso aqui, tá? Oxe. Deus não deseja ser conhecido apenas intelectualmente, na nossa cabeça, mas também no nosso coração, de forma pessoal. Talvez alguém está aqui ou está na internet e está pensando assim, concordo com isso aí que tu falou. Eu entendi, faz sentido o que tu está falando. Estou sendo honesto aqui com meus pensamentos, e realmente, está certo. Mas não é só isso. O tá certo é só o primeiro passo. O segundo passo é entregar a vida para Jesus. É dizer, não sou eu que dou as regras. Não sou eu que julgo se está certo ou está errado. Entregar os pontos para que Deus governe. Você não é um acidente. Deus criou você com um propósito. E por final, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque tudo isso que a gente construiu aqui, se não fosse Jesus vir à Terra, morrer por nós. Como é que é o credo lá? Nascer, viver, morrer, ser crucificado, morrer, ressuscitar. A gente não teria nada do que a gente tem aqui. Graças a Deus por Jesus. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Fecha os seus olhos aí. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque podemos saber, Senhor, de onde viemos e por que estamos aqui. As perguntas do como, do quando, elas não são tão relevantes. E é por isso que elas não estão claras nas Escrituras. Mas nós te agradecemos, Pai, porque aquilo que precisamos nós sabemos, Pai. Fomos criados por Ti e para Ti. E nós não queremos, Pai, substituir esse vazio que nós temos, essa necessidade que nós temos, esse anseio que nós temos por qualquer coisa que não seja o Senhor. Que a gente possa aquietar o nosso coração em Ti. E também, Senhor, que a gente não venha ser egoístas e guardar, Deus, essa palavra só para nós. Que a gente possa anunciar ela no colégio, na nossa família, onde a gente estiver. Que a gente possa estar preparado para dar, Deus, a razão da nossa fé. Através do nosso testemunho, através das nossas ações. Em nome de Jesus. Amém.